Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Esta semana nós estamos estudando sobre o maravilhoso ministério sacerdotal de Cristo aqui na Terra. Os sacerdotes, eles eram designados por Deus, portanto, eles precisavam ser misericordiosos e entender as fraquezas humanas, pois eles precisavam fazer essa ponte entre nós, pecadores, e Deus. Jesus, ele se encaixa perfeitamente nesses critérios, pois foi escolhido por Deus e também compreende profundamente as nossas fraquezas, pois ele sofreu todas as nossas dores e muito mais. Mas existem algumas diferenças notáveis entre Cristo e os demais sacerdotes, pois ele não fez nenhum sacrifício pelos seus pecados, mas se sacrificou pelos nossos pecados. Além disso, ele não foi escolhido entre os homens, mas se fez voluntariamente humano para ministrar como sacerdote em favor dos nossos pecados. Quando abrimos a nossa Bíblia em Gênesis 14, do 18 ao 20, também encontramos um sacerdote diferente, o qual fala que o sacerdócio de Cristo se assemelha ao dele. Estou falando do enigmático Melquisedeque, muito polêmico. Muitas pessoas tentam entender um pouco sobre esse personagem, mas a Bíblia pouco nos aponta sobre ele. Mas pelas passagens ao seu respeito, dá para nós entendermos o necessário e o suficiente sobre ele. Em Gênesis capítulo 14, verso do 18 ao 20, fala o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Aqui surgem algumas perguntas. Algumas pessoas falam: como assim? Para ser sacerdote, não precisava ser da tribo de Levi, mas nessa época não existia nem as 12 tribos. Como que Melquisedeque pode ser sacerdote? Queridos, de alguma forma, Deus deu esse título para ele. Não nos compete saber o porquê. Algumas coisas na Bíblia estão encobertas, então nós teremos o privilégio de perguntar face a face por nosso Criador. Mas de uma coisa eu lhe garanto, tudo que diz respeito à nossa salvação está aqui na Bíblia. Melquisedeque não fazia nem parte do povo de Israel, mas sabemos que ele era justo, da paz, e Deus ele olha o seu coração sem fazer acepções de pessoas. E continuando, quando nós vamos para Hebreus capítulo 7, verso de 1 a 3, lemos o seguinte: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta Rei da Justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui também surgem outras dúvidas. Como assim? Melquisedeque não tem genealogia, nem pai, nem mãe? Será então que ele é um tipo de Deus? Será se ele faz parte da divindade? A Bíblia é bem clara quando fala que Melquisedeque era rei de Salém, que depois veio se tornar Jerusalém, e também sacerdote. Por isso que ele se assemelha ao próprio Jesus, porque além de ser rei, também é sacerdote. Então, de fato, ele é um ser humano. Por Melquisedeque não fazer parte do povo de Israel, supõe-se que por isso que não foi encontrado registros dele sobre pai, mãe, sobre sua genealogia.
ficava muito difícil para o povo hebreu encontrar essas informações específicas, pois ele não fazia parte do seu povo. É impossível Melquisedeque ser o próprio Jesus, porque a própria Bíblia declara que o sacerdócio e reinado de Jesus se assemelha ao de Melquisedeque, ou seja, não são a mesma pessoa. Além disso, se Melquisedeque fizesse parte da divindade, não seria necessário vir um outro sacerdote. O ministério de Jesus aqui na terra não seria preciso. Pelas passagens que a Bíblia nos dá, é possível claramente chegarmos à conclusão de que Melquisedeque, apesar de ser rei, sacerdote, justo, o seu reinado, todo o seu papel se assemelha ao de Cristo, mas fica claro que ele também é um ser humano, ou seja, apesar de ser semelhante a Cristo, também é diferente. O único rei e sacerdote que poderia nos salvar seria o próprio Jesus Cristo, e ele já fez isso por nós. Basta que creiamos, que hoje eu e você decidamos crer de verdade nesse Jesus e nos achegarmos cada vez mais a ele com um coração grato e contrito. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada, porque o Senhor veio aqui para nos salvar. Que possamos hoje aceitar esse presente maravilhoso e também testemunhar do teu amor para outras pessoas. Nos ensine a fazer a tua vontade, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Salva-nos e também a nossa família. Pedimos isso e agradecemos em teu doce nome. Amém.